Olá, sou Petronilo, pré-candidato a vereador em Natal, e queria conversar com vocês sobre o Plano Diretor. O Plano Diretor é uma lei que tem por objetivo organizar a cidade, criar as condições para que ela siga um caminho do desenvolvimento sustentável. Só que para isso a gente precisa entender a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento é algo que ocorre de forma descontrolada, sem nenhum planejamento, sem nenhum controle, sem nenhum cuidado. Quando um espaço urbano ele segue nesse caminho do crescimento desordenado, ele vai repercutir em uma série de problemas, como a ocupação de áreas de risco, como uma situação que não seja favorável ao trânsito, ao transporte, gerando uma série de problemas que com o tempo só tendem a agravar. O desenvolvimento sustentável pressupõe o quê? Uma leitura do nosso espaço, da nossa cidade, identificar quais são as suas potencialidades para poder aperfeiçoar essas potencialidades e também atacar alguns problemas que existem no cotidiano da cidade, no dia a dia. Uma cidade, à medida que ela vai incorporando novos habitantes, ela vai criando novas demandas territoriais. Mais gente procurando casa para morar, mais empresários procurando ações para desenvolver sua atividade. Enfim, os serviços que precisam de outros serviços para existir, como transporte, energia elétrica, água, abastecimento d'água, por exemplo, é algo que está muito ligado à capacidade de suporte de um território. Como a gente vai permitir que muita gente se concentre numa determinada área se sabemos que ali já tem problema de falta d'água? É preciso primeiro resolver esses problemas para depois pensar numa possibilidade de aumento de população em determinadas áreas. Enfim, tudo isso pressupõe o quê? Pressupõe planejamento. E o plano diretor é esse instrumento que vai auxiliar nesse planejamento. Ele vai identificar todas essas demandas que existem, vai procurar propor soluções e a gente vai, do ponto de vista prático, implantar. É uma lei. Como é uma lei, ela não se auto-aplica. Ela precisa de pessoas que estejam respeitando-a, fiscais, fiscalizando-a, e todos nós acompanhando essa implantação. Acontece que hoje se fala muito em plano diretor, mas só se fala na verticalização. Você acha que a quantidade de prédios em Natal é o único problema que a cidade tem hoje? É importante. Não podemos jamais dizer que não é importante. A gente sabe que essas construções próximas à praia, próxima a alguns dos nossos principais cartões postais, podem criar uma série de problemas, do ponto de vista da paisagem, do ponto de vista climático, que pode em alguns momentos significar em perda de ventilação em algumas áreas, ou até mesmo a concentração desses prédios pode gerar ilhas de calor, aumentando assim a temperatura naquele microclima, naquela região. Então, tudo isso precisa ser ponderado, pensado, avaliado. Não é apenas uma questão de, eu acho que a cidade tem que ser verticalizada. Não é isso. O que é que tem além dessas questões? Muito se pensa e se preocupa com a orla da cidade, que é importante e deve ser vista, obviamente. E as periferias? Vocês acham que as periferias de Natal estão planejadas? Estão seguindo no caminho do desenvolvimento sustentável? Acredito que não. Então, essas situações precisam ser vistas, precisam ser pensadas, precisam ser planejadas para poder a gente seguir no caminho do desenvolvimento sustentável. Se apenas algumas áreas da cidade se beneficiam das políticas públicas, isso não vai nos trazer benefícios para a coletividade maior. Precisamos enfrentar questões sérias na cidade. É preciso ter um outro olhar para a periferia. É preciso avaliar o impacto desse crescimento na cidade e do que a gente pode fazer para buscar um caminho mais próximo do desenvolvimento. O transporte público, por exemplo, está cada vez mais ruim, porque ele não está atendendo às demandas. E aí as pessoas buscam alternativas individuais. O carro não é uma solução. É preciso fomentar o transporte de massa. É preciso se ver a questão ambiental de uma outra forma, em que todos sejam contemplados. Não apenas alguns grupos que se beneficiam dessa situação. Enfim, fica a reflexão para vocês e vamos juntos construir uma nova situação.